Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Mas uma coisa só é necessária, e Emmanuel comenta na lição 3 do livro Vinha de Luz, no necessário. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter da lição, porque a morte te descerrarás realidade com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirás o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor dos teus passos, no entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso, todavia é provável que não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. É uma lição complexa para a gente analisar, mas ele está baseado numa passagem do Evangelho que tem Marta e Maria, e que Jesus pronuncia aquela frase, né, que ela escolheu a melhor parte. Marta escolheu a melhor parte. Uma estava trabalhando na casa e outra parou naquele momento para dar atenção à boa nova. E a que estava trabalhando estava reclamando, falando, poxa, tá vendo? Deixa eu fazer as coisas sozinho e não presta atenção nas coisas boas, né? que não ajuda aqui, né? no trabalho doméstico. E aí Jesus, nesse momento, dá aquela chamada, fala, ela está escolhendo a melhor parte. E ele vem fazer uma comparação com a gente com tudo que a gente vai viver aqui na vida, sobre diversos ângulos, né? Sobre diversas provas diferentes. Ele vem dizendo para a gente, ó, quem está no mundo de expiações e provas, igual a gente está vivendo com espíritos que são imperfeitos ainda, e que a maioria, grande maioria, absoluta mesmo, não vai reconhecer o aprendizado que está vivendo. Ele está simplesmente vivendo meio que instintivamente, mas já começando a utilizar o livre-arbítrio dele, já começando a utilizar a razão, de maneira que a regra é farinha pouco, meu pirão primeiro, a regra é primeiro querer garantir o dos seus, né, da nossa família, e acaba não entendendo por que razão a gente está passando por uma determinada situação e o que essa situação tem para ensinar a gente. Então ele começa dizendo para a gente aqui, ó, muitos negócios próximos ou remotos, né, vão estar acontecendo com a gente, mas se a gente não subtrair qual está sendo o objetivo, o caráter da lição, vai estar sendo tudo em vão. Então ele fala para a gente, ó, a gente pode estar administrando um montão de interesse, tudo bem, mas não vamos conseguir controlar todos os ângulos do serviço, porque vai ter a maldade e a indiferença, né, nas tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Então o que ele vem dizendo para a gente? Isso aqui é interessante para a gente pensar assim, ó, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, ficar com a nossa consciência tranquila de que a gente pode fazer, a gente está fazendo da melhor maneira. Porque muita gente que está ao nosso redor não vai entender a gente, não vai concordar com a gente, né? Mas qual é o objetivo nosso? O objetivo não é convencer ninguém, enfiar a goela abaixo, nada disso. É fazer a nossa parte, entender que isso tudo faz parte de um processo mesmo. Mas vamos lá, a gente continua falando, ó, a gente pode até conseguir uma grande fortuna, mas a gente vai ignorar durante muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. O que ele está querendo dizer para a gente, né? É que, ó, às vezes a gente acumula fortuna, a gente não sabe o que nossos filhos, nossos descendentes vão fazer com essa fortuna, e também não sabe também as consequências que podem trazer para cada um de nós também, do ponto de vista espiritual, em relação ao apego, aos vícios, e até mesmo a avaria também.
Depois ele fala, ó, improvisarás pomposos discursos, mas a gente desconhece as consequências das nossas palavras também, né? Ó, organizarás grande movimento em derredor dos teus passos, no entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão, né? Tudo para a gente começar a pensar assim, né? Para que serve o que eu estou fazendo? Por exemplo, eu estou pensando aqui agora, né? Para que serve esse estudo, essa empreitada que a gente deu início de fazer esse estudo de 10 minutos por dia? Em primeiro lugar, porque a espiritualidade amiga diz que a gente precisa de estudo todos os dias, assim como a gente precisa de café da manhã também. Em segundo lugar, porque a gente sabe que alguns companheiros também aproveitam essa oportunidade para refletir junto com a gente. Mas a gente não está aqui com a pretensão de fazer nada mais além disso, né? É só compreender que agora tudo tem seu momento, tem sua semente. A gente sabe que o maior beneficiado dessas atividades somos nós, assim como também dentro da casa espírita também, quando a gente se entrega aos trabalhos sociais, o maior beneficiado acaba sendo nós também, porque o que acontece com a gente começa a entregar quentinha ou na rua para morador de rua ou cesta básica. Aí ele está recebendo aquela necessidade mais imediata, mas somos nós que estamos aqui amolecendo o coração e conseguindo entrar um pouquinho na realidade do próximo, conseguindo desenvolver um pouquinho de empatia e conseguindo colocar um pouquinho de energia nossa à disposição deles. Então, o beneficiado primeiro acaba sendo nós mesmos, né? Então, a gente tem que começar a compreender qual é o papel. Quando ele fala aqui para a gente também, né? Ó, exaltarás o direito com verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável que não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. O que acontece, a gente viu grandes missionários que vieram aqui para lutar pelo direito das pessoas, e quando conquistou o direito das pessoas, o que as pessoas não souberam aproveitar o direito que tiveram, acabaram se entregando à ociosidade e alguns até mesmo à indisciplina também. Ah, então eu quero muito, né, ter a minha aposentadoria no momento certo. Aí a pessoa aposenta mais cedo, não coloca a energia em movimento, igual muita gente aí não está sabendo aposentar, né? A pessoa envelhece mais rápido, toma para baixo de despenhadeiro, daqui a pouco está desencarnando. A gente vai fazendo a nossa parte, mas as pessoas que estão ao redor não estão sabendo aproveitar ainda os frutos disso. Então ele bota para a gente, ó, uma coisa só é necessária. E qual é essa coisa? Né? É uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Então, gente, é a gente fazer sintonia o tempo todo. É a gente estar utilizando do recurso da prece e pedindo mesmo, meu Deus, me ajuda. Eu quero tomar o caminho correto, me ajuda a não perder tempo, a fazer a coisa correta, a coisa da maneira certa, né? E a gente vai fazendo a coisa da maneira certa, mesmo que essa coisa naquele momento vai estar sendo para o meu proveito e para o proveito de poucas pessoas, né? Mas quantos também já fizeram por nós, em quantos momentos diferentes a gente não aproveitou, a gente deixou passar as oportunidades. Então, a vida é assim mesmo, a gente tem que compreender, e por isso que Jesus pega aquele momento da Marta e da Maria e fala, calma, mas ela está agora nesse momento pegando a melhor parte. Por que ele fala da melhor parte? Gente, a gente estava estudando essa semana o Evangelho de João, no seu capítulo 4, e tem um momento que Jesus vai conversar com a mulher samaritana que estava no poço, e ele fala para ela assim, ó, a água que eu vou te dar de beber, você nunca mais vai sentir sede na sua vida. E a gente começou a interpretar aquilo, e a interpretação que veio para a gente por intuição falou assim, ó, é que depois que a gente tem acesso à Boa Nova, a gente nunca mais vai esquecer, a voz da consciência vai ficar aqui o tempo todo. Não é que a gente vai imediatamente conseguir transformar em atitudes, não. Mas a partir daquele momento, a partir do momento que a gente teve acesso a essa informação ela fica aqui na gente, chamando a nossa atenção o tempo todo. Você vê, né? Uma vez eu fazendo um estudo numa casa espírita de Nova Iguaçu, e eu falei que tinha muito medo de encarnar daqui a pouco num lugar em que eu tivesse a influência da matéria, o esquecimento do passado, e que não tivesse a doutrina espírita por lá, que eu não saberia dizer como é que os meus instintos iam conduzir a minha vida. E a informação que a gente teve no final, através de um espírita que deu a mensagem, ele falou assim, ó, depois que a gente tem acesso à Boa Nova e à doutrina espírita, nunca mais a gente vai deixar de ter essa informação com a gente. Ela vai ficar aqui, ó, como se fosse sinos batendo dentro da nossa consciência o tempo todo, nos apontando até que a gente consiga tomar definitivamente o caminho correto, que é o caminho com Jesus, que é a atitude correta, como diz aqui na lição. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre.